A gente passou em 2017 pela reforma trabalhista. A gente passou em 2019 pela reforma da Previdência. O que se muito diz agora é da reforma tributária. Não posso deixar de perguntar, porque sei que o senhor fez um modelo, não sei se foi relator ou presidente da comissão, vice-presidente da comissão, mas esteve ligado a um modelo de reforma tributária. Fato é que quando a gente teve a reforma trabalhista, quando a gente pensava no Michel Temer, a gente entendia uma certa matriz que ele seguia do ponto de vista econômico. Mesma coisa do Bolsonaro, pode falar bem, falar mal, mas assim, você olhava o Paulo Guedes, você entendia mais ou menos ali a escola de Chicago. Agora a gente está falando, discutindo uma reforma tributária, a gente vê várias falas do presidente Lula a respeito da autonomia do Banco Central, e tudo isso acaba ficando meio perdido, porque às vezes o Haddad fala uma coisa, o presidente fala outra, e a gente não entende para que pé a gente está indo. E daí eu queria entender do senhor, que foi do núcleo duro ali da transição, que participou da transição de governo e que pensou a reforma tributária já em longo prazo, muito antes da retomada do governo aqui. Que reforma tributária é essa? Qual que é o modelo que tem que ser seguido? E, principalmente, para a gente se nortear e a gente ter uma base, qual que é a matriz econômica que vai seguir o PT nessa próxima gestão do presidente Lula? O senhor consegue esclarecer para a gente? Não é tão simples, Vitor, a sua pergunta, porque o governo Lula, ele é um governo que é uma frente ampla. O governo Lula é um governo diferente do que foram aqueles 8 anos dele. Ele tinha nos 8 anos dele, ele tinha um governo com característica muito mais à esquerda. A crise ocasionada por Bolsonaro e seu grupo foi tão grande que ele fez uma frente tão ampla a ponto dele ter como vice o seu maior adversário ideológico. Os dois conseguirem convencer um partido que só por existir o Alckmin já não toparia, que é o PSOL com o Boulos, e aceitou. Eu poderia citar mais 16 nomes, vou para o último, e o próprio Amoedo apoiou. Então, uma frente que tem Lula, Alckmin, Boulos, Amoedo, é uma frente que tem uma coisa em comum. Todos eles respeitam muito e entendiam que a crise do país era o fim do mundo. Não ia sobrar nada do Brasil. Todos eles. Extrema-direita, extrema-esquerda, centro, todos eles. Só que para fazer isso andar agora, você tem que contemporizar. Consequentemente, será um governo que não será neoliberal, não será um governo de Estado mínimo, não será um Estado privatizante, mas será, sim, um Estado que vai tentar aumentar a sua participação na vida das pessoas o máximo que for possível. Um tipo de nacional desenvolvimentista, por exemplo? Essa palavra nacional desenvolvimentista é um perigo, né? Eu sei que sim, mas é porque... Não, mas você sabe de onde eu estou falando. Sim. Estou voltando numa visão nazista. Claro. Não é isso. Não é isso que eu quero dizer. Eu também entendi, mas só te corrigir, porque tem historiadores nos ouvindo e vão dizer que a gente está fazendo... Não, mas quando eu digo isso, por exemplo, o Ciro Gomes, ele fez no livro dele um projeto que se baseava no Estado sendo alicerce para traçar alguns outros rumos. Por exemplo, obras paradas. Vamos retomar isso e a gente vai incentivar a indústria. Isso. Algo mais para... Vamos lá, se pudesse colocar numa... Não, você já disse que não vai ser como dos 8 anos dos 8 primeiros anos do PT. Seria mais como Dilma? Seria mais como Getúlio? Seria mais como... Eu vou traduzir para você. O que eu sinto nesse período que nós estamos lá e dentro do programa de governo que eu contribuí e na transição, que será nós chamamos de Estado ampliado. Essa é a visão de um filósofo italiano chamado Antonio Gramsci. O que é isso? Nós entendemos que o livre mercado leva à concentração e exclusão social e à miséria. O Estado tem que intervir para reduzir as desigualdades sociais e regionais. Como num país do nosso tamanho, você consegue reduzir as desigualdades sociais e regionais? Com o Estado interferindo, principalmente via estatais e via serviço público. Acho que aí já consegui. Portanto, é um Estado ampliado. Isso, eu chamaria, esse de nome é um perigo, porque é rótulo, mas é um governo de centro-esquerda. O governo de centro-esquerda é esse que o Estado está presente e o governo acredita no Estado enquanto instrumento de mudança social. Aliás, o mundo todo fez isso. O mundo todo faz um discurso liberal, mas na prática tem a intervenção do Estado. Bem, o programa da reforma tributária que nós temos primeiro, a política da reforma tributária, nós temos hoje 3 propostas, tá? Número 1, a do Rauli. A do Rauli está no Senado, o ex-deputado Rauli, que é de Londrina, que está no Senado. A segunda, que a gente fala que é do Baleia Rossi, mas na verdade é do Bernardo Api, que é o assessor especial hoje do Haddad, no Ministério da Fazenda, que está lá como sendo do MDB. E tem uma terceira, que é dos partidos de esquerda, que chama Reforma Tributária Solidária. Essa é a ideal. Mas nós sabemos que, pelo perfil da Câmara dos Deputados e do Senado,
uma reforma como a nossa, que é uma reforma estruturante e que põe de ponta cabeça a política tributária no Brasil, teria dificuldade em ser aprovada. Então a gente transformou toda a nossa proposta em várias emendas. A gente picotou e vai tentar colocar essas emendas. Qual é a reforma tributária que vai ser votada na Câmara? É aquela chamada do Baleia Rossi, cujo autor mesmo é o Bernardo Api, que hoje é o secretário. A proposta dele é uma boa proposta? Boa, só, boa. Não tem como votar contra, tem que votar favoravelmente, mas tem limites, tem muitos limites. Nós temos uma política tributária nesses 523 anos, inclusive do período do meu governo também, que não mexeu, ela é muito injusta. Aqui no Brasil, quanto mais rico, menos imposto você paga. Quanto mais pobre, mais impostos você paga. A ponto de que, se o Lula não muda agora a regra para 2.640, quem ganhava um salário mínimo e meio ia pagar imposto de renda. Então, o que acontece? É preciso reverter isso. Nós tínhamos que tributar o patrimônio, tributar a renda e tirar o tributo do consumo. Se você me permite me alongar só um pouquinho, claro. Maringá é o melhor exemplo disso. Maringá é uma cidade de uma classe média expandida. É uma classe média cheia de ir para Miami comprar roupa. Eu fico imaginando o quanto de roupa compra para cobrir a passagem, mas disseram que ela é muito barato. Só que esse maringaense, ele volta falando assim, olha, perfume é baratinho, roupa, metade do preço. Uma Mercedes-Benz é metade do preço. Só que esse maringaense não parou para perguntar que quem mora lá, o que paga de imposto na renda, não tem imposto no consumo porque ele paga na renda. Um rico lá, quando morre, 30% da herança fica para o Estado, o resto que é distribuído. As grandes fortunas também são tributadas. Então, claro, cada país é um país, mas o nosso é um dos poucos países que ainda não fez isso. Que os ricos devem dar a sua contribuição à distribuição de renda no país. Mas, por exemplo, quando a gente está falando desse tipo de desculpa também, eu sei que a gente tem que ir para o break, mas é porque, assim, a forma como já está configurado o sistema tributário brasileiro traz algumas dificuldades. Por exemplo, vou falar em questão de consumo, vou falar do ICMS. A gente sabe que grande parte dos estados linkam a educação com o ICMS. Como que a gente corrige essas questões? Eu vou deixar de taxar no consumo, por exemplo, e a gente tem o ICMS. Vamos pegar o exemplo de São Paulo, né? Como é que a universidade vai ter a certeza de que vai receber o recurso, sendo que o que está linkado do ponto de vista constitucional é em cima de um imposto que é sobre consumo? Tem uma palavra que vocês, da área das ciências sociais, economista é tudo pragmático, mas olha como é que está forte em você isso. É tão forte na cabeça da gente que a gente não consegue enxergar que o ICMS pode acabar. Você pode fazer uma reforma onde você não tem que ter necessariamente os tributos que estão hoje. Você pode fazer uma reforma que você crie outros tributos de tal maneira que você permita que quem tem mais pague mais, quem tem menos não pague e, consequentemente, faça a justiça social. Então, isso não é problema. Se você pegar os projetos que tem lá, todos eles resolvem essa sua dúvida sem grande desafio. Vou te fazer só uma resposta, uma crítica que eu tenho ao projeto do Bernardo Api. O Bernardo Api, ele coloca o seguinte, se você isentar, digamos o seguinte, comida. Se você isentar comida do ICMS, todo mundo fala que é justo. Só que rico também come. Então, se você isenta o pobre, mas como o rico come mais, então ele vai ter vantagem. Qual a proposta do Bernardo Api? Devolver. Para quem ganha até 3, 4 salários mínimos, com os tickets, que quando você vai fazer a compra, você registra no ticket, o controle, hoje a informática resolve isso, devolve na tua conta o imposto que você pagou. Super legal. Legal. Só tem uma coisa. Aqui para Maringá, lindo. Para quem mora na favela do Rio de Janeiro, lá não tem a máquina registradora. Lá a informalidade é que domina. Então, lá que mora o pobre e o pobre não vai receber de volta. Então, é difícil um país como o nosso a gente pensar cada coisa dessa. Mas é possível, mesmo num governo de uma frente ampla como o nosso, mesmo com um projeto desse que não é como nós gostaríamos, dá para avançar muito. Mas eu quero encerrar, Vitor, dizendo o seguinte: nós não podemos transferir essa responsabilidade. Nós temos que ter reforma tributária. Eu achei, há 3 anos atrás, que estava resolvido. Eu era o vice-presidente da comissão. Sabe quando todo mundo está falando a mesma língua? Está tudo arrumadinho? Claro, a Câmara tem 513 líderes. Não ia sair como eu queria, nem como você queria, nem como você, mas na média ia ser um avanço. Porque é o normal, né? Você constrói acordos. Mas, infelizmente, a política vai se impondo e a gente não consegue. Eu espero que esse ano, aproveitando o clima de novo presidente, a gente consiga avançar nisso daí.